O que a Bíblia fala sobre viver em comunidade? Vamos ler o que a Bíblia fala? Lá em Efésios 5, do versículo 15 ao versículo 21. Eu vou ler e depois estarei trazendo a luz da palavra para vocês, tá? Trazendo uma interpretação sobre aquilo que nós lemos. Então diz assim: tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensato, mas como sábios. Aproveitem ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que isso lhe levará à libertinagem, mas deixem ser enchidos pelo Espírito Santo. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros por temor a Cristo. Vamos explicar. Vamos ler sobre esse versículo. A primeira coisa que ele pede para nós, analisando, é sermos prudentes e não insensatos. Nós levamos os principais ensinamentos, como viver com sabedoria, valorizar o tempo e ser cheios do Espírito Santo. Eu vou falar sobre cada ponto e explicar sobre eles. Quando ele fala sobre viver com sabedoria, ele fala sobre não agir por impulso, ter discernimento nas decisões que vamos tomar, tá? Já começa por aí. Então, para viver em comunidade, nós precisamos disso. Valorizar o nosso tempo. E isso serve não só para viver em comunidade, mas também no seu dia a dia, para todas as áreas que você tem. Valorizar o tempo não é viver de qualquer forma. É entender que cada dia tem um propósito. Então, cada dia é de extrema importância e você precisa administrar o seu tempo naquele dia e aproveitá-lo ao máximo. Tanto que a Bíblia fala, aproveitem ao máximo cada oportunidade, ou seja, cada novo dia sobre a sua vida. O terceiro ponto é ser cheio do Espírito, que quer dizer não viver da carne, não viver de forma impulsiva, na questão de, isso é o que eu quero, então tá tudo certo, porque às vezes o meu certo não é o certo real, principalmente numa vida com comunidade, tá? Porque na cabeça de quem rouba, é o certo porque tá trazendo sustento pra uma família. Nem sempre isso é o certo, você concorda? Mas na cabeça daquela pessoa, é o certo, é o jeito que ela deu. Mas não justifica o erro da pessoa. Então, nós precisamos entender que nós não devemos andar também impulsivos. Até falar aqui sobre a questão de embriaguez. Porque o que acontece? Ele deu um exemplo, né? Porque quando você bebe, você fica o quê? Você anda com libertinagem. Muitas das vezes você não tem nem... Você chega às vezes ao nível de bebida que você não sabe nem o que está fazendo. Então, assim, ó, tome cuidado, evite. Evite isso que pode gerar transtornos. Deu o exemplo do roubo, mas aqui da Bíblia deu o exemplo da bebida, né? Então, entenda que cada dia tem o seu propósito e busque direção de Deus para todos esses dias. Para que termos um relacionamento saudável, precisamos falar com amor, ter gratidão e viver em unidade. Tem empatia. Para você viver em unidade, você precisa de empatia, tá? Não tem como viver em unidade sem ter empatia. É isso. E Deus, ele vai nos ensinar nesse capítulo, que as nossas vidas, elas não são só individuais. Para vivermos em sociedade, precisamos entender que existe um outro, outras pessoas. Entende? Então, nós não devemos ser aquelas pessoas que a gente chama de famosos sem noção, sabe? Que agem sem pensar no outro. Exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Meu vizinho trabalha de madrugada, eu trabalho de manhã. Se de madrugada eu tô dormindo e ele chega e começa a fazer muito barulho, por eu estar descansando, isso pode me atrapalhar. A mesma forma é que se ele tá de manhã pra ele, eu estiver acordado a fazer muito barulho, pode atrapalhar o sono dele. Você entende? É entender sem pôr mais no lugar do outro. Porque isso é viver em comunidade. E tudo que a gente faz em comunidade tem um impacto, sim, em quem está ao nosso redor.